a Yom Yom para o dia 27 de Iyar, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Assim escreve o Rebbe anterior para um Hassid. Meu pai do Rebbe anterior, foi o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad Admor Abishalom Dover, contou que escutou do seu pai, avô do Rebbe anterior, o Rebbe Maharash, o quarto Rebbe de Chabad Admor Abishmuel. Então, aqui nós vemos até o cuidado pela transmissão não só dos conhecimentos, mas das tradições dentro do meio hassídico, ou seja, que cada Rebbe ele estava profundamente baseado e fundamentado nos ensinamentos que ele ouviu, aprendeu dos seus antecessores, e isso foi formando um efeito cumulativo grandioso. Então aqui ele nos traz, o Rebbe anterior traz algo que ele ouviu do seu pai, o Rebbe Rashab, que por sua vez escutou do seu pai, o Rebbe Maharash, e o Rebbe Maharash escutou do pai dele, que foi o terceiro Rebbe de Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, que ele, por sua vez, escutou do seu avô, o Alter Rebbe, o autor do Tanya, o Rav Shneur Zalman, o primeiro Rebbe de Chabad. O que eles escutaram, e isso que foi passado com tanto cuidado de geração após geração, de um Rebbe para outro, etc., que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, referia-se a si mesmo como filho do Magid de Mezritch, que era o seu Rebbe, e como neto do Baal Shem Tov, que era o mestre do Magid de Mezritch, o fundador do Hassidismo, Baal Shem Tov. Então, o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, era aluno, discípulo, um dos principais discípulos do Magid de Mezritch, mas mais do que discípulo, não só por força de expressão, ele se considerava filho do Magid de Mezritch. O Magid de Mezritch, por sua vez, ele foi o principal discípulo e sucessor do Baal Shem Tov, do fundador do Hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Então, aqui por tabela, o Alter Rebbe dizia, se ele é filho do Magid de Mezritch, então ele se considera também neto do Baal Shem Tov. Porque se ele, por ter aprendido e absorvido do Magid de Mezritch, se considerava não apenas discípulo e aluno, ou Hassid, seguidor, mas se considerava literalmente filho do Magid de Mezritch. Já o Magid de Mezritch foi o principal aluno discípulo do Baal Shem Tov, e não era apenas aluno do Baal Shem Tov, o Magid de Mezritch ele considerava ele como filho do Baal Shem Tov. Portanto, nessa sequência, nesse raciocínio, se o Magid de Mezritch era como filho do Baal Shem Tov e o Alter Rebbe era filho do Magid de Mezritch, por isso ele dizia, o Magid de Mezritch é o meu pai e o Baal Shem Tov é meu avô. E de fato ele chamava o Baal Shem Tov de seu avô. Em outras palavras, isso não era por vínculo sanguíneo, não é que de fato, de forma natural, corpórea, ele era filho do Magid ou neto do Baal Shem Tov, mas em termos espirituais, isso não só por força de expressão, ele literalmente se considerava, o Alter Rebbe se considerava, e assim escutaram os Rebbes seguintes, os seus descendentes e os seus sucessores, assim escutaram da boca dele, que ele dizia e afirmava que ele se considera filho do Magid de Mezritch e neto do Baal Shem Tov. Na realidade, se nós não precisamos procurar muito, mas vendo no Talmud, a gente encontra um dito dos nossos sábios que fala isso: Kol hamelamed ben chaverot Torah kilu yeladot. Todo aquele que ensina a Torá, mesmo que seja para o filho do seu amigo, é considerado como se ele tivesse concebido essa pessoa, trazido ela ao mundo, como se ele tivesse feito ela nascer, como se fosse até o seu pai. Então, aqui, por tabela, a gente poderia dizer, já que o Magid de Mezritch ensinou o Alter Rebbe aprendeu ensinamentos profundos, etc., do Magid de Mezritch, por isso, mesmo de acordo com a orientação talmúdica, sem recorrer ainda ao campo místico da Torá mais profundo, é considerado como se fosse seu filho. E já que o Magid de Mezritch aprendeu do Baal Shem Tov, seria o Magid como se fosse filho do Baal Shem Tov, e, portanto, o Alter Rebbe é neto dele. Nosso Rebbe explicou algo
especial, numa ocasião, dizendo que, de fato, no Talmud consta que todo aquele que ensina a Torá é como se tivesse trazido a luz do mundo, trazido a vida àquela pessoa, como se fosse o seu pai, seu mentor espiritual, o seu pai espiritual. Mas quando se trata de ensinamentos da parte profunda da Torá, porque o Alter Rebbe, o que ele recebeu do Magid Mezritch, e o Magid Mezritch, por sua vez, o que recebeu do Baal Shem Tov, foram os ensinamentos mais profundos e preciosos da Torá, ensinamentos místicos, esotéricos, parte da Kabbalah, da Hassidut, conforme explicados na Hassidut. Então o Rebbe nos diz que aqui isso torna o vínculo, a ligação muito mais profunda e essencial. Ou seja, existe aquele fator, existe às vezes o fator até intelectual, o que um mestre ensina para o seu aluno, para o seu discípulo, isso molda a cabeça do aluno, por assim dizer. Então muita sabedoria ele aprende do seu mestre, e não só sabedoria, até a linha de raciocínio, a maneira de pensar, isso molda, por assim dizer, sua cabeça. Por isso o mestre é considerado como pai daquele aluno. Porém, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo que quando se trata, o nosso Rebbe enfatiza, que quando se trata dos ensinamentos místicos profundos da Torá, aqui não é apenas algo intelectual, aqui se trata de algo suprarracional, algo místico, espiritual, transcendente. Então, isso se refere a algo mais profundo e essencial, essa transmissão desse tipo de valores, desse tipo de ensinamentos, isso é algo mais profundo e que toca a essência, a tal ponto que o nosso Rebbe diz que essa essência que é transmitida através desses ensinamentos místicos é maior até do que o vínculo entre pai e filho naturais, pai e filhos carnais. É uma ligação tão profunda e intensa baseada nesses ensinamentos profundos. Então, de qualquer forma, um aluno aprende muito do seu mestre. Por isso ele pode considerar o mestre como um pai, um mentor intelectual, ou um pai espiritual, etc. No final das contas, nós sabemos que há uma diferença, porque um mestre ele pode transmitir conhecimentos, etc., como nós dissemos, para um discípulo, mas o vínculo e ligação que um filho tem com o pai, isso é um vínculo independente até se o pai o educou, o formou, se ele, enfim, teve mais contato, menos com o pai, influência direta, mas o vínculo entre filho e pai é um vínculo essencial, intrínseco, indissolúvel, etc., que toca na própria essência. E aqui ele nos diz, em termos efetivos, que o Alter Rebbe se considerava literalmente filho do Magid Mezritch, ou seja, que ele captou a própria essência do seu mestre, que por sua vez captou a essência do mestre dele, do Baal Shem Tov. Então, por isso, ele se considerava de fato filho do Magid Mezritch e neto do Baal Shem Tov.